Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 14 de novembro, estamos com o Alimento Diário, essa série, o Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 1, Conectados com Deus. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 3, a única linha ministerial, parte 2. Ó Senhor Jesus, para a gente poder extrair o máximo das riquezas dessa palavra, a gente precisa exercitar o Espírito. Senhor Jesus, pelo exercício do Espírito, Ele pode nos conceder espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele está nos mostrando na Sua palavra, o que Ele quer que a gente compreenda dentro do Seu desejo, da Sua vontade. Sabedoria para aplicar isso ao nosso viver e levar para outras pessoas, não como doutrina ou filosofia, mas levar para as pessoas como vida. Ó Senhor Jesus, o Senhor deseja que a gente exercite bastante o Espírito e assim a gente vai conseguir identificar a Sua voz, identificar a Sua direção para cada um de nós. Que cada um de nós exercite o Espírito e assim o Senhor nos abençoe com bom desfrute da palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 15, versículo 36 até o capítulo 17, versículo 12. Senhor Jesus. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas.
e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa. E como todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário. Venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos os confortaram, então partiram. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Ó Senhor Jesus! Agora ler com oração. Atos capítulo 16, versículo 10. Senhor Jesus! Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Ó Senhor Jesus! Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus! Amém! Ó Senhor Jesus! Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: a defesa da verdade do Evangelho. Ó Senhor Jesus! Paulo e Barnabé, seguindo a orientação do Espírito e em comunhão com a igreja, foram enviados para anunciar o Evangelho.
Os apóstolos abriram mão do conforto da igreja em Antioquia e se dispuseram a sofrer para cumprir a vontade de Deus, dedicando-se à obra do ministério da nova aliança. Nessa primeira viagem missionária, vários frutos foram produzidos e muitas igrejas foram levantadas. Se nossa meta é obter galardão e participar do reino milenar no fim desta era, não podemos ter um viver leviano, mas sim restrito, sob a direção do Espírito, para Deus se aprazer ou agradar-se. Ainda que tenhamos outras profissões, nosso foco deve ser o de servir ao Senhor no ministério neotestamentário como testemunho vivo. Ó Senhor Jesus! Paulo e Barnabé conseguiram executar a obra de Deus na região da Galácia, mesmo em meio a muita oposição dos judeus, pois mantinham o foco. E isso nos deve reger sempre. Não devemos olhar para as dificuldades, pois nosso Deus é poderoso e nos guarda para executarmos sua vontade. A obra é dele e nos cabe apenas crer e confiar. Ó Senhor Jesus! Paulo e Barnabé decidiram empreender nova viagem para a Galácia a fim de visitar os irmãos. Entretanto, eles se desentenderam quanto à participação de João Marcos nessa viagem. Paulo não queria levá-lo, pois os jovens haviam abandonado na primeira viagem, voltando para Jerusalém. Na verdade, Paulo tornara-se útil ao Senhor, porque Barnabé decidiu procurá-lo em Tarso e introduzi-lo na igreja em Antioquia para aperfeiçoá-lo. Mas ele não levou isso em consideração e não teve o mesmo sentimento em relação ao jovem Marcos. Por causa dessa situação, eles se apartaram. Paulo escolheu Silas e partiu para confirmar as igrejas da Galácia. Barnabé tomou Marcos e navegou para Chipre. Tempos depois, vemos que João Marcos se tornou muito útil ao Senhor, até mesmo escrevendo o Evangelho segundo Marcos, baseado nos relatos de Pedro. Não queremos aqui tomar partido de Barnabé ou de Paulo, mas apenas salientar a vontade soberana de Deus naquela situação. Ó Senhor Jesus! Em Listra, Paulo e Silas encontraram um jovem Timóteo, que se tornou integrante da equipe. Após passar pela região frígio-gálata, queriam abrir novo campo de trabalho, contudo foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Chegaram a Troade, onde Paulo teve uma visão de um varão macedônio que clamava por ajuda. Eles concluíram que Deus os havia chamado para ir a Macedônia. Já na primeira cidade, Filipos, encontraram um lugar de oração junto ao rio, e ali estavam algumas mulheres. Eles lhes pregaram a palavra, e Deus já havia preparado Lídia, vendedora de púrpura, que abraçou a fé, foi batizada e hospedou os apóstolos em sua casa. Ó Senhor Jesus! Enquanto caminhavam para o lugar de oração, uma jovem possessa de espírito adivinhador saía clamando atrás deles com insistência. Paulo, em nome do Senhor Jesus, repreendeu o espírito e a jovem foi libertada. Entretanto, seus senhores, vendo sua esperança de lucro findar, agarraram Paulo e Silas, levaram-nos à praça e acusaram-nos diante das autoridades de perturbar a cidade. Eles foram açoitados, levados para o cárcere interior e tiveram os pés presos no tronco. Na prisão, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor. Sobreveio um grande terremoto e os alicerces da prisão foram abalados, de modo que todas as celas se abriram. O carcereiro, tendo despertado e vendo isso, ia se matar, pensando que os presos haviam fugido. Contudo, Paulo bradou, impedindo-o de cometer esse mal. O carcereiro creu no Senhor e levou os irmãos para casa, e toda a sua família foi batizada. Ainda naquela noite, ele cuidou dos ferimentos dos apóstolos, pôs à mesa para alimentá-los, e toda a sua família manifestava grande alegria por terem crido no Senhor. Ó Senhor Jesus! Em Tessalônica, os irmãos também encontraram a oposição dos judeus. Jason, anfitrião dos apóstolos, foi levado às autoridades, enquanto Paulo e Silas foram encaminhados a Bereia. Chegando lá, foram à sinagoga para anunciar o Evangelho e muitos creram. Ó Senhor Jesus! Precisamos desse espírito desbravador e intrépido que estava em Paulo para pregar o Evangelho nas ruas, orando pelas pessoas. Anunciando o Evangelho, toda a frieza espiritual e mornidão findarão, e o fogo do Evangelho queimará em nosso interior. Querido leitor, se hoje nos propusermos a orar pelas pessoas, milagres acontecerão. Ao contratar pessoas ao seu redor, deixe escapar a seguinte frase de sua boca: posso orar por você?
permita o fluir do Espírito por seu intermédio. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. É importante a gente deixar o Espírito fluir. A gente vê, né, tudo o que foi realizado, né, todo o relato, né, todos os versículos que a gente tem lido, né, nos últimos dias aqui no Alimento Diário, mostram para nós quantas coisas o Espírito tem feito. O Espírito quer nos abençoar também, ele quer nos mostrar, né, que a obra é dele, né, a obra é de Deus, a vontade é de Deus. Nós precisamos obedecê-lo, senão a gente vai fazer coisas segundo os nossos conceitos. Ó Senhor Jesus, se a gente fizer segundo os nossos conceitos, a gente vai agir, né, segundo os judeus, segundo os cidadãos aqui, que sempre eram incentivados a seguir o caminho contrário. Ó Senhor Jesus, né, sempre estão procurando coisas que são fonte de lucro. A gente viu aqui, né, o exemplo aqui, né, de Paulo, aqui, né, que estava pregando ali, tinha uma jovem adivinhadora, falando até mesmo coisas boas, né, mas ela estava possuída de um espírito, né, um espírito maligno. Senhor Jesus. E tinham pessoas que estavam ali obtendo lucro disso, né, obtendo lucro daquilo que ela falava, né, daquilo que ela fazia. Senhor Jesus, né, não era coisa boa, né, estava sendo levado por um espírito maligno. Ó Senhor Jesus, e Paulo foi, né, expulsou o espírito aí, né, vendo ali, acabou a nossa esperança de lucro. Né, Senhor Jesus, aí foram contra, né, os apóstolos estavam ali pregando a palavra. Hoje da mesma forma, a gente não deve ficar olhando para as coisas que para nós são esperança de lucro, esperança de a gente levar alguma coisa. Por isso, irmão, está mostrando para nós, né, a gente, né, durante a semana a gente vai ver também, né, que o nosso foco, né, tem que estar na palavra de Deus, na vontade de Deus, senão a gente vai ficar agarrado, né, nas coisas dessa terra, nas coisas desse mundo, no lucro desse mundo, achando que dali a gente vai extrair alguma coisa, e na verdade tudo isso vai ser algo que é fonte de lucro para outros. Enquanto a gente estiver seguindo o mundo, as pessoas vão usar, né, desse desejo mundano, dessas coisas levianas, Senhor Jesus, para poder tirar de nós o verdadeiro foco, que é quanto à palavra de Deus. Né, Paulo e Silas foram açoitados, foram presos, mas não perderam foco. Estavam ali orando e louvando o Senhor. Aí o Senhor teve liberdade. Né, o Senhor pôde fazer algo ali para os livrar. Né, às vezes é o que acontece, a gente está ali no espírito e tal, e a gente gera uma expectativa. Não, vai acontecer isso, acontecer aquilo. E aí, muitas vezes não acontece, né? Como aconteceu com Paulo aqui, Silas, né? Tentaram ir para um lugar, o Espírito impediu. Tentaram ir para outro, né? Também o Espírito não deixou. Né? Aí veio uma visão e eles seguiram a visão do Espírito. Senhor Jesus, seguiram a visão do Espírito e foram parar na cadeia. Ó Senhor Jesus, se fosse, né, talvez algum de nós, a gente olhasse para isso e falasse assim, não, então eu não estou seguindo o Espírito, está dando tudo errado. Né? Senhor Jesus, a gente precisa abandonar os conceitos de certo e errado e aprender a viver no Espírito a todo momento, para que o Senhor tenha liberdade. É isso que a gente precisa perceber, né, Senhor Jesus. Né, como aconteceu no caso aqui, né, aqui quando queriam levar João Marcos. Né, Senhor Jesus. Barnabé tinha o coração de aperfeiçoar. Paulo estava preocupado com outras coisas. Né, Senhor Jesus. Não levou em conta que ele também começou assim. Né, Senhor Jesus, sendo chamado, né, para estar junto daqueles que estavam ali invocando o nome do Senhor, estavam ali orando. Né, Senhor Jesus. Né, Paulo não se preocupou, né, se o jovem ia ser útil para o Senhor. Simplesmente discutiu porque, olha, para mim ele não é útil. Ó Senhor Jesus. A gente não deve fazer as coisas simplesmente porque a gente está vendo algo, porque a gente pensa algo, porque a gente tem alguma diretriz. A gente precisa ver a vontade do Senhor. Nós precisamos ter o coração de acolher a todos aqueles que Deus acolhe. Né, no passado, a gente olhava aqui e falava, não, Paulo está certo, porque Barnabé sumiu da Bíblia. Ó Senhor Jesus. Tanto não sumiu que a gente vê o aperfeiçoamento de João Marcos. Senhor Jesus foi tão ali, né, bem aperfeiçoado, né, que pôde gerar um evangelho que faz parte da Bíblia. Depois, mais tarde, o próprio Paulo mostra que, né, João Marcos era útil a ele e útil ao ministério. Por quê? Porque foi aperfeiçoado por Barnabé. Senhor Jesus, assim como Paulo o foi. Né, mas como o irmão coloca aqui no finalzinho, né, dessa porção da palavra aqui, ele fala que aqui não é tomar partido nem de Barnabé nem de Paulo, não é para mostrar quem está no Espírito e quem não está. Mas a gente precisa perceber que a vontade soberana de Deus é que vai prevalecer. Então precisa buscar o Senhor. Né, Deus queria aperfeiçoar João Marcos. E foi o que ele conseguiu. Né, Senhor Jesus. Quem sabe não teria acontecido muito mais coisas aqui. Né, o Evangelho tivesse avançado muito mais rápido com a ajuda de Marcos aqui. Né, mas a gente não vai saber. Por isso que o irmão tocou aqui. A gente não quer tomar partido, não quer ficar mostrando nada, mas simplesmente quer mostrar que a vontade de Deus é que precisa prevalecer.
né, Senhor Jesus. Muitos estão aí se dizendo, né, em defesa da verdade, em defesa do Evangelho, né, ficam aí atacando uns aos outros, né, ficam ali querendo mostrar mais conhecimento. E o que o Senhor tem lucrado no meio disso tudo? Nada. O que nós precisamos fazer é sempre procurar a vontade do Senhor, né, procurar a vontade de Deus, né, Senhor Jesus. Né, a gente precisa seguir a orientação do Espírito, né, ter comunhão, né, uns com os outros, comunhão com os irmãos, né, Senhor Jesus. E assim é o próprio Deus que nos envia. Né, e o fato do próprio Deus nos enviar para fazer algo é a confirmação. É Deus que confirma. Não precisa usar nenhuma outra situação, nenhum artifício, né, Senhor Jesus. Nós precisamos ter a mesma disposição dos apóstolos. Abrir mão do conforto da igreja, né, e se dispor a sofrer para cumprir a vontade de Deus, né, nos dedicando à obra do ministério da nova aliança. Isso quer dizer que fazer a vontade de Deus então está ligado ao sofrimento? Não necessariamente. A gente precisa estar preparado até mesmo para sofrimento. Né? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tem uma frase que fala que mar calmo não faz bom marinheiro. Né? Senhor Jesus. Então a gente precisa estar preparado para todas as coisas. Né? Se você vai entrar no navio, né, e vai sair para o mar, tem que estar sujeito a um monte de coisa. Né? A gente não controla, né, a natureza, as coisas que vão acontecer, os eventos. Então precisa estar disposto, né? Precisa estar claro, olha, pode acontecer de tudo. Né? E na nossa vida é da mesma forma. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Né? Senhor Jesus, a gente só pode confiar no Senhor, né, em avançar. Ó Senhor Jesus. Por isso que ele mostra que a nossa meta, né, é obter o galardão e participar do reino milenar no fim dessa era. A gente não pode ter um viver de qualquer jeito, né, Senhor Jesus. Mas a gente precisa estar restringido debaixo da direção do Espírito, debaixo do cuidado do Senhor, para que Deus, né, possa se agradar de nós, né, sentir prazer, né, naquilo que Ele nos encaminhou, naquilo que a gente está obedecendo, né, Senhor Jesus. Ele mostra, mesmo que a gente tenha outras profissões, nosso foco deve, né, ser servir ao Senhor, né, no ministério, né, da nova aliança, né, mas como testemunho vivo. Não é simplesmente repetidor de palavras, mas é de fato dar testemunho, né, de algo que a gente tem visto, que a gente tem tocado diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, cada um de nós precisa ir diante dele, né, para ver, né, o que de fato, né, Senhor, isso aqui eu estou só ouvindo, né, está só entrando num ouvido e saindo pelo outro, ou de fato isso aqui está realmente transformando o meu ser. Ó Senhor Jesus, a gente precisa se voltar ao Senhor, né, a gente precisa nos manter no foco. Né, ali eles começaram a fazer a vontade de Deus, Deus foi confirmando as coisas, né, mas mesmo diante disso tudo, eles estavam enfrentando oposição, né, daqueles que eram religiosos, daqueles que queriam viver nos seus próprios conceitos, naquilo que estavam acostumados, naquilo que era confortável para eles. Então hoje, quando a gente toca de fato na palavra de Deus, a gente vai incomodar muita gente, Senhor Jesus. Mas essa é a verdadeira defesa da verdade do Evangelho. É deixar o próprio Senhor confirmar as coisas, a gente não perder o foco, a gente manter o foco, e isso nos reger. Olha, eu estou aqui para servir o Senhor, para fazer a sua vontade. Por isso é importante o exercício do Espírito, a gente ter convicção, né, que é a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Aí diante das situações, quando você se volta, o Senhor mostra. Né, Senhor Jesus, que Ele tem confirmado todas as coisas através do Espírito. Né, a gente tem que ver, né, não olhar para as dificuldades, porque Deus é poderoso. Né, Ele é o nosso Deus, né, e Ele vai nos guardar para que a gente possa executar a sua vontade. A obra é dEle, né, e cabe a nós apenas crer e confiar, né, seguir sua orientação. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. É por isso que está mostrando para nós, a gente precisa buscar ser útil ao Senhor, ser aperfeiçoado, né, tocar na sua vontade, né, e ter cada dia mais convicção. Tem coisas que é para fortalecer a nossa fé. Não é uma questão da gente estar em pecado, estar certo, estar errado, mas simplesmente para a gente ter mais fé, para a gente poder nos aproximar mais do Senhor e sair simplesmente de uma palavra conceitual para algo do qual a gente pode dar um testemunho vivo. Né, dizer, não, eu creio nisso aqui porque é a palavra de Deus, é algo que veio para mim do próprio Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né, a gente vê aqui, né, quantos sinais, né, foram ali para um lugar de oração, né, pregaram o Evangelho. O Senhor, né, foi levando pessoas a abrir a casa, né, depois foram presos, né, o carcereiro creu, toda a sua família creu. Né, Senhor Jesus, estavam alegres, né, por terem crido no Senhor. Ó Senhor Jesus. Isso leva também a gente a parar a pensar também, né, como é que está a nossa alegria diante do Senhor. Né, a gente precisa renovar, né, todos os dias a alegria da nossa salvação. O Senhor nos escolheu dentre tantas pessoas,
né, e ainda nos considerou dignos de servi-lo. Apesar de a gente ver que de fato a gente não é digno, né? Nós jamais escolheremos a nós mesmos, mas Deus escolheu por causa da sua grande misericórdia. Ó Senhor Jesus, por isso a gente precisa louvar cada dia mais. E se a gente buscar cada dia mais participar disso, a gente vai ficar longe da mornidão, da frieza espiritual. Né? E o fogo, né, do Espírito vai sempre queimar em nós. Né? Por isso ele falou para nós, né? Quando estiver em qualquer lugar, deixe escapar. Posso orar por você? Né? E aí Deus vai abrir uma porta. Né? Senhor, a gente vai estar abrindo o coração para permitir o fluir do Espírito por meio de cada um de nós. Cada um de nós seja encorajado, né, a fluir na vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.